Oi pessoal, eu sou o professor Júnior. Falaremos agora sobre o humanismo, movimento literário extremamente importante e que não pode ser confundido com o movimento humanismo de um modo geral. Na verdade, esse humanismo da literatura, ele aparece no século XV, lá em Portugal, certo? Recebeu esse nome por conta, obviamente, do radical humano e que está ligado a esse conflito causado quando o homem, pela primeira vez, passa a questionar a igreja. Em Portugal, nós temos uma sociedade extremamente religiosa, extremamente seguidora do padrão da religião católica, e no século, na verdade, XIV para o século XV, devido aos excessos que a igreja cometeu naquele momento, as regras muito rígidas, a sociedade que estava também deixando de ser completamente feudal, todas as mudanças sociais que estavam acontecendo fizeram com que algumas pessoas passassem a, digamos assim, não seguir completamente as regras da igreja. Isso gerou uma série de conflitos. Então nós temos aqui, na verdade, essas palavrinhas que são muito importantes para o vestibular. Antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo. Então o pensamento do homem em que ele mesmo pode explicar as coisas e não depende completamente da igreja. Teocentrismo, teo, Deus, a igreja no centro. Então quando nós temos uma convivência dessas duas formas de enxergar o mundo, nós temos obviamente conflitos. Bom, outro assunto bem importante do humanismo é que, pela primeira vez, em Portugal, houve a necessidade de documentação do que acontecia na sociedade. Como isso foi resolvido? Com a nomeação do Fernão Lopes. E se tornou o cronista-mor de Portugal, aquele que ia cuidar da Torre do Tombo, que é o lugar onde ficavam guardados os documentos da coroa portuguesa e todos os arquivos dos reis que eram anteriores. Então, o que acontece? A palavra crônica, ela está aqui em um sentido diferente daquele que vocês estão acostumados atualmente. Atualmente, crônica é um texto literário que parte de um acontecimento cotidiano e acaba abrindo para uma experiência literária. Vocês devem conhecer várias crônicas, do Veríssimo, enfim. Mas no século XV, a palavra crônica tinha outro significado. Crônica, na verdade, era um texto histórico. Era um texto que narrava os acontecimentos mais importantes de cada reinado. Então, o Fernão Lopes, ele inovou bastante, e é importantíssimo isso para a história de Portugal e também para a literatura, porque ele narrava essas histórias não apenas assim, friamente, vamos dizer. Ele narrava as histórias com um certo patriotismo, idealizando um pouco as ações do rei, mas sem deixar de falar os fatos que aconteceram, algumas revoltas populares, por exemplo. Então, vocês vão perceber essa diferença. Então, a crônica do século XV, ela tem um perfil histórico. Enquanto a crônica agora do século XX, século XXI, já tem um perfil mais literário. Você parte de algo do dia a dia e faz um comentário sobre aquilo, como vocês observam nas crônicas, nos cronistas mais famosos da atualidade, como o Veríssimo que eu já citei. Fernão Lopes, cronista-mor de Portugal, é o que abre o humanismo na literatura. Existem outras manifestações. Existe também o teatro, que foi extremamente bem desenvolvido por um grande nome chamado Gil Vicente. Certo? Pessoal, por hoje é só. Até mais. Obrigado.